Vamos falar sobre como desenvolver a sua liderança para levar o seu negócio mais longe. Inspira. Respira. E não pira. senhoras. Pelo menos tenta. Como vocês estão do lado daí, amores? Vocês estão bem? Como foi a semana de vocês? Contem pra gente. Se vocês não tiverem nada para comentar do episódio, contem pra gente aqui embaixo nos comentários como foi a semana de vocês. Quais foram as histórias de pira, ou quais foram as histórias de não pira, ou as conquistas que vocês tiveram nos seus negócios. A gente tá aqui para construir essa comunidade linda de empreendedoras. Então, comentem aqui, contem como é que foi a semana de vocês. Bem, muito que bem, vocês viram aí que o tema desse episódio é liderança e vamos falar sobre isso, porque eu acho que é um tema importantíssimo, até porque a gente tem essa falsa percepção, muita gente tem, né? Essa falsa percepção de que liderança é só para quem está dentro de uma carreira corporativa em busca de um cargo de liderança. Mas, ó, nananina, não é assim que funciona. Bem, antes de começarmos efetivamente o episódio, deixa eu pedir para a Kel mendigar, como sempre. Eu sempre fazendo esse pedido. Calafrários, né, Kel? Pois é, Amora. Lembra daquilo que a gente sempre fala no mundo do empreendedorismo feminino, que ninguém solta a mão de ninguém. Uma apoia a outra, uma puxa a outra para crescer. Puxa a gente aqui, amada. Puxa a gente aqui, senhora. Deixa o teu like, compartilha, segue, conta para todo mundo que tem aqui nesse podcast, o Pod Inspira, um podcast chama a galera. Maravilhoso sobre empreendedorismo, que também serve muitas vezes para a querida CLT, né? Isso que é o... Com certeza, com certeza. Inclusive, já aproveitando esse gancho, falando uma coisa que não tem nada a ver com pedir likes, etc. Mas eu estava vendo esses dias alguns vídeos do pessoal falando que parece que hoje em dia o jovem da geração atual, ele tem medo de ser CLT, não é mesmo? Ele tem medo de ser CLT. E eu acho uma pena, porque assim, gente, existem tantos caminhos na vida para você expressar os seus talentos, para você ofertar o seu trabalho enfim, cumprir um propósito, muitas vezes através de uma profissão, de um trabalho que você exerce. Assim como o empreendedorismo não é a tábua de salvação de ninguém e nem é a beira do precipício, até o porque corporativo empreender não também é para não. todo mundo. Sim, exatamente. E o corporativo também não. Né? Nem é a tábua de salvação, nem é o precipício. São dois caminhos diferentes. E claro, o cenário ruim ou bom, quem faz são as pessoas. As empresas, quem faz são as pessoas. Então é isso. Apenas um comentário, né? Tá. Tu falou isso aí, Kel, e eu vi um vídeo que falava também que a Gen Z tá com medo do CLT, não quer CLT, e era um vídeo que trazia, se você é Gen Z, eu acho que o início do vídeo era assim, se você é Gen Z e tem medo do CLT, deixa eu te contar porque ela é importante. Né? Então, foi um marco muito forte na nossa história, na história, quando eu digo na nossa, como país, enfim. Eu acho que ela deve sim ser valorizada. Empreender não é para todo mundo. E a gente levanta muito a bandeira do empreendedorismo, mas a gente também levanta essa bandeira de que empreender não é para todo mundo. E a gente precisa sim dos nossos de trabalho CLT, sabe? Porque eles movem uma parte da economia. Não vamos demonizar isso aí, não. Eu não acho que é o caminho. Eu vou deixar essa discussão para um episódio aleatório de sem tema, que é o próximo. Vou deixar uns desabafos para lá, mas é isso aí. Vamos seguindo aqui na liderança. Por enquanto que você pode liderar enquanto empreendedor, enquanto dono de um negócio, você pode liderar a sua própria carreira. No episódio passado, nós falamos um pouco, foi do passado, não foi que nós falamos um pouco sobre marca pessoal? Isso. Né? Isso. Então, eu acho que tem muito a ver, né, com isso. Você não cuida só da sua marca pessoal quando você é um empreendedor. Você cuida da sua marca pessoal também quando você é um colaborador da empresa de alguém. Isso. Exatamente.
Eu olhando aqui para a pauta, teve uma frase que está aqui que eu concordo e eu gosto muito dela. Liderança é sobre influenciar, inspirar e tomar decisões estratégicas. E essas decisões estratégicas nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, não são fáceis. Mas são necessárias, sabe? E aí eu acho que a gente até pode relacionar, Kel, com liderar é assumir os BOs, os seus BOs, né? A gente fala isso várias vezes em outros episódios, que muita gente no empreender não tem a autorresponsabilidade necessária e é isso. Liderar é assumir seus BOs, é ter essa autorresponsabilidade, é bater no peito. Ah, ok, realmente aconteceu, como é que eu resolvo? Ir atrás e não querer jogar no colo de pessoas terceirizadas. Eu acho que esse é um bom ponto para a gente falar. Quando a gente tem um negócio, quando a gente constrói um negócio, a gente, mesmo que sozinhas, né, nós mesmos, eu tô no mesmo tique do falar a gente barra nós. Nós mesmo que sozinhas, a gente lidera os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos parceiros, a nós mesmas, a nossa mentalidade. A gente precisa efetivamente, cara, é uma grande gestão de tempo. Porque, de verdade, se a gente for olhar para as pessoas que empreendem, principalmente em home office, em serviços, que se você não tomar cuidado, você passa o dia no sofá assistindo uma série agarrada com sua cachorra. Que é isso, na verdade, eu falei exatamente o pensamento que eu gostaria agora. Mas eu não posso. E aí. Eu procurando a minha cachorra aqui, cadê? Porque o sofá e a TV já tem. Que é o não, ó. Eu ia dizer que é o ter essa mentalidade também. Mas, enfim. O que eu quero dizer é que a gente precisa dessa gestão de tempo apurada, de entender de fato quantas atividades eu consigo colocar no meu dia. Isso é uma falha muito grande que eu vejo muita gente que empreende, que acha que pode abraçar o mundo com as pernas quando não pode, né? Então, gerir o seu tempo, gerir a sua mentalidade, saber que é aquela coisa, eu sou minha própria chefe. Você tem que se cobrar. Tal qual. Exatamente. Como sua própria chefe, você tem que se corrigir quando você estiver errada. Você tem que chamar de volta para a linha quando você estiver correndo. Você tem que se cobrar quando você estiver procrastinando. Essa é a parte difícil. Exatamente. E aí é muito importante você já trabalhar isso, porque inclusive isso vai te ajudar conforme você for evoluindo a sua empresa e contratando os seus colaboradores, né, Kel? Você ter essa autoconsciência, você entender de cada serviço, porque por um tempo você fez isso sozinha, vai te ajudar lá na frente quando você for contratar os seus colaboradores, os seus prestadores de serviço, enfim, né, Kel? Eu gosto muito de uma palavra aqui na pauta que é sobre o inspirar. A gente vai falar aqui do desenvolvimento da liderança e tal. As pessoas, às vezes, elas confundem muito, principalmente na área corporativa, né? Ter um cargo com ser um líder. E é totalmente diferente. Muito! Liderança é um comportamento, é uma postura. Existem pessoas que têm naturalmente uma postura de líderes. E não é todo mundo que tem. E está tudo bem. Algumas pessoas conseguem desenvolver muito bem. Eu diria que a maioria, se tiver a oportunidade, a orientação certa e se dedicar, consegue desenvolver a sua liderança para determinadas situações. Mas tem gente que tem isso muito naturalmente, né? E sabe que liderar não é impor as coisas pela força bruta, né? Não é mandar nas pessoas simplesmente. Não é se sentir superior aos outros. Pelo contrário, muitas vezes a primeira coisa que um líder faz é sair enfrentando os desafios primeiro do que todo mundo.
É aquela clássica, aquele clichê, como você disse, no, acho que foi episódio passado. O que eu gosto dos clichês é porque eles sempre têm um fundo de verdade. Sabe aquela ceninha que você vê no Instagram, no Facebook, whatever, em qualquer lugar desses, que aí tem a diferença do chefe para o líder. E aí o chefe é gritando com as pessoas enquanto elas estão puxando a pedra, e o líder é lá na frente, já com a cordinha amarrada na cintura, enquanto seus liderados também vêm atrás com a cordinha amarrada na cintura, puxando a pedra. É clichê, Exatamente. é um jeito muito basicão de explicar, mas simplório, mas é isso. É isso, é o que eu acabou de falar. É muitas vezes você ir atrás dos desafios e pegar os desafios antes mesmo deles chegarem nos seus liderados. Exatamente, lidera pela inspiração, pelo exemplo. É muito mais fácil. Quem tem filho sabe. Pior coisa que você faz é você dizer para o seu filho fazer uma coisa e você faz totalmente o contrário. Ah, não vai passar o dia inteiro no celular, não. E você tá o dia inteiro no sofá olhando o celular. Você acha que seu filho vai querer fazer o quê? Ele vai respeitar a sua sugestão? Claro que não. Agora, se ele vê que você lê um livro, que você faz outras atividades, ele automaticamente vai se espelhar no seu exemplo. E assim, eu dei o exemplo de mãe e filho, né? De pai e filha, mas assim, é o que acontece na prática enquanto líderes, né? Eu Sim. digo por experiência própria, inclusive. Tu falou dessa questão de mãe, filho, pai, filha, eu lembrei de um vídeo muito bom, que é um vídeo... eu vi esse vídeo semana passada. A menininha tá no carro com os pais estão na frente, nos Estados Unidos, e eles param no Starbucks para pedir um café, a mãe vai pedir um café. E aí a menina faz assim, eu quero cookie. E aí a mãe responde, tem cookie em casa. E a menina automaticamente responde, tem café em casa. E eles ficam assim, tipo... A mãe olha pra cara do pai e ela tentando segurar o riso, ela joga a cabeça para trás assim no banco do motorista, ela fica com, meu irmão, o que é que eu faço agora? E aí ela vai e pede um cookie pra menina. Porque é isso. Isso é a cara de Cecília, minha sobrinha, tá? É a cara dela. Nada escapa. Ela joga na cara mesmo. Na lata. Mas é isso, é literalmente isso que eu tô falando em relação a, tipo, o exemplo. Se você passa o dia no sofá, essa mãe tava pedindo um café, a menina queria um cookie, ela disse que tinha cookie em casa, tá, mas também tem café em casa. Por que você não pode tomar o café que tá em casa? Óbvio que conscientemente, como adultos, a gente sabe da diferença. E às vezes, Kel, na liderança, a gente precisa tratar os nossos liderados, dentro de certas medidas, como crianças. Né? No caso, tem uma frase que Guilherme fala muito para mim, às vezes, quando eu estou perguntando alguma coisa, pedindo opinião para ele, que é assim: me trate como se eu fosse uma criança de 5 anos, me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos. Porque às vezes a gente tenta explicar de uma forma elaborada e etc. E a gente não passa a informação, a gente acha que é óbvio para a pessoa, mas não é. Então, eu acho que é isso. Às vezes, como líderes, a gente precisa lembrar que o que é óbvio para a gente não é óbvio para os outros, e por isso a gente precisa explicar. E uma outra coisa, entrando em explicação, meu Deus, eu vou explodir aqui de tanta coisa que tá na minha cabeça. Uma coisa que a gente já conversou várias vezes, né, Kel? Nesse sentido de explicar. Explicou uma vez é suficiente. Não, não. Liderar é desenvolver as pessoas. E desenvolver significa orientar, acompanhar, ajustar, né? Seguir em frente, acompanhando. Então, é muito isso. E uma coisa que você falou aí, muito interessante, que tem muito a ver com comunicação também, né? O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Tanto na hora de se comunicar enquanto empreendedora numa rede social falando do seu negócio, enquanto líder falando com a sua equipe, enquanto pessoa falando com outras pessoas. Uhum. Um dos princípios de você assim, se preparar para se comunicar com outras pessoas, seja com a plateia, seja com a sua audiência virtual, é você entender para quem que você está falando. Porque cada pessoa, ela tem um repertório que é diferente do seu. Às vezes a gente fica numa visão de mundo de achar que todo mundo entende, pensa
enxerga as coisas como nós, sabe? É muito ali naquela caixinha, não, porque é assim, será? Não, porque isso aqui todo mundo sabe, isso aqui todo mundo entende. Será? Nem todo mundo teve os mesmos caminhos, acessos, experiências que você. Cada pessoa tem um repertório de experiências diferentes e interpreta a comunicação, as informações, o mundo com base nesse repertório. Então, quando você, enquanto líder, vai se comunicar com os seus liderados, é muito importante que você leve isso em consideração. E isso é uma forma de ser empático também na sua liderança e na sua comunicação com as pessoas. Muita gente, já tu falou empático, agora foi outra palavrinha que me pegou. Muita gente entende empatia por eita, que eu sei a palavra e não sei falar. Subserviência. Subserviência. Muita gente. Sério que as pessoas confundem isso? Muito? O quê? Muito. Muito. Assim, eu já vi confundirem humildade com baixar a cabeça para qualquer um, que é, né, com subserviência. Mas tem muita gente que confunde empatia com isso. Ai, não, porque para eu ser empático, eu preciso ouvir o que a pessoa quer, e aí eu sei que eu preciso desenvolver ela, mas eu vou primeiro baixar minha cabeça, e aí depois eu chego e desenvolvo. Não vai funcionar desse jeito. Porque não. Eu acho que a palavra é permissividade. Confunde Então, ser empático com ser bem. Uma pessoa permissiva, tipo, não, deixa ele falar, não, é porque, meu Deus, eu não me toque, o coitadinho, deixa ele que ele falar, não, calma, né, com essa postura de deixar a pessoa fazer o que quiser. Tratar a pessoa, eu já ouvi isso, inclusive, de uma cliente uma vez, que foi assim, ai, não, eu não posso falar isso com fulana, porque ela é muito melindrosa. Veja, você precisa. Não é só porque você paga o salário dela, não. Porque quando a gente fala de liderança, não é só pensando naquele serviço, naquele momento. É pensando no desenvolvimento da pessoa, e aí é onde muitas empresas tentam segurar o desenvolvimento, porque pode ser que a pessoa saia de onde ela está. Mas isso significa que você desenvolveu ela muito bem também. Sim. E assim, também tem um outro ponto. Se você está investindo em treinar e desenvolver as pessoas e todas elas estão saindo, é porque, ou a maioria delas estão saindo, você tem que ver esse percentual, esse dado aí também, né? É porque você está treinando e desenvolvendo, mas você não está promovendo dentro da sua empresa oportunidades para que elas possam, né, ter perspectiva de crescimento a partir daquele desenvolvimento. Porque, beleza, ela se desenvolveu, massa. Aí o que é que acontece? Ela fica muito acima daquilo que você está pedindo dela. Então, ela vai buscar outros lugares onde ela possa expressar aquilo que ela aprendeu. Eu vi um caso recentemente que eu achei muito legal, muito interessante. Tem tem uma pessoa que eu acompanho que ela fala de gestão, e aí ela fez um post muito bonito no Instagram dela, agradecendo a trajetória de uma das colaboradoras dela. E aí ela colocou, ela começou a frase com: você cresceu tanto que agora é a sua hora de voar. E aí ela explicando que a menina tá saindo para construir o próprio negócio. E eu achei isso muito interessante, porque provavelmente, pelo que eu entendi, a menina vai construir um próprio negócio na área dela. Tipo, na área dessa menina que eu acompanho também. Então elas vão se tornar um pouco concorrentes. Mas eu acho que. E ela conta a trajetória. A menina tá lá, ela foi a segunda funcionária, que a primeira foi o marido. Então ela foi a segunda, ou seja, a primeira oficialmente foi ela. E aí ela conta que foi muito bom ter ela, foi muito bom ver ela se desenvolver, que ela é muito grata por tudo que a pessoa fez dentro da empresa dela, tal. E foi um texto muito bonito que, para mim, conecta com aquela coisa que a gente falou sobre inspirar. A liderança dela foi tão inspiradora que hoje a menina se vê para além daquele lugar onde ela está.
ela chegou num ponto onde ela não cresce mais socialmente, que é o ponto do... Ela é braço direito, literalmente, da menina. Mas, assim, ela tinha uma vida estável, ela estava bem, mas ela queria algo a mais. Então, ela entendeu que era o momento dela sair. Enfim, o que eu estou tentando contextualizar e falhando miseravelmente aqui é tentar dizer que, às vezes, isso pode acontecer de você desenvolver tão bem a pessoa que a pessoa sai para abrir o seu próprio negócio, sabe? E isso não deveria ser um demérito. Na verdade, é um grande mérito seu, da pessoa, claro, também, mas seu também. Porque você foi um mentor daquela pessoa, né? Exatamente. Durante muito tempo, se formou aquela pessoa. Então, é um misto do crédito dela pelo interesse, pelo empenho, e seu por ter tido essa generosidade, né? E esse cuidado em formar essa pessoa sem ter uma postura mesquinha de, não vou, não, porque ela vai aprender tudo e ela vai tomar o meu lugar. Eu tenho uma crença desde muito tempo, desde que eu comecei a entrar no mundo do trabalho. Na verdade, desde antes. Eu tenho a crença de que grandes líderes, pessoas de notoriedade, pessoas que realizam grandes coisas, elas não se incomodam em ver os outros crescendo, em ajudar os outros a crescerem. Quando você vê uma pessoa... Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma mentorada e ela me contou uma situação e eu falei exatamente isso para ela. Eu disse para ela que quando você vê uma pessoa que enxerga você como uma ameaça, porque você está ali no mesmo segmento, no mesmo nicho que ela enxerga você, muitas vezes você tem um olhar para ela de até uma parceria, de poxa, que legal, vou ali no movimento da amiga, vou comprar um serviço da amiga para ajudar ela também, né? Isso acontece muito, aí ela compra do seu de volta. Às vezes você enxerga uma pessoa dessa forma e ela te enxerga, na verdade, como uma concorrente, como uma ameaça, não como uma concorrente natural do mercado, mas como uma ameaça. Ou uma pessoa que se acha acima de você, e na verdade a gente nem tá, e não lhe enxerga como igual, lhe enxerga como inferior, e quer fazer você, assim, quer deixar muito claro para você, olha, você é inferior a mim, tá? Né? Não falando assim, mas por meio de atitudes e meias palavras. Pode ter certeza. Não é nessa pessoa que você tem que se inspirar e se espelhar. Não é nessa pessoa que você tem que enxergar um líder. Porque líderes de verdade e pessoas que têm essa mentalidade, sabe, de liderança, essa segurança do que elas querem construir, do que elas estão construindo, elas não olham para o outro dessa forma. Elas sempre olham para os outros pensando em como é que eu posso ajudar essa pessoa a desenvolver também para que ela venha junto comigo. Sabe? Elas sempre crescem buscando também abrir caminhos para outras pessoas. Então eu tenho essa crença comigo. Eu sempre analiso isso em outras pessoas, sabe? Eu concordo plenamente com isso que você falou. E a gente tem, querendo ou não, uma incidência maior disso dentro do meio feminino, querendo ou não, por mais triste que seja, a gente tem uma incidência maior disso. E, cara, só você é você. Só você faz do seu jeito. Só você... não, mas eu tô fazendo igual ensinaram em tal canto. Mas tem um toquinho de você em tal lugar. Ninguém vai conseguir copiar ou tirar isso de você, a não ser você mesma. Então, assim, eu acho tão triste que isso de fato aconteça, porque ao mesmo tempo é tão tosco, né, que enfim, complicadíssimo. E uma coisa que me veio... Pode falar. Não, eu ia puxar justamente o seguinte sentido, mas depois tu fala, depois a gente segue. Porque nós estamos falando aqui, a gente entrou nesse papo da liderança inspiradora e trazendo essas situações para a gente falar também na prática, por que é importante, de fato, a empreendedora ela aprender a ser líder, né? O que é que isso afeta no dia a dia dela? Eu ia puxar um
um tópico um pouquinho mais para frente, mas é porque minha cabeça está meio caótica. Mas eu acho que essa questão do porquê é importante. Ser líder é descobrir, né, procurar por clareza, por direcionamento. Nem sempre, como líder, você vai saber exatamente para onde ir, ou tá tudo bem, tá tudo bem. Porque eu vou fazer uma observação aqui, que eu sei que também é uma observação errada, mas eu digo que as únicas pessoas que sabem tudo é mãe e marido. Mas não dá, tipo, você não vai saber tudo. E aí você precisa buscar essa clareza e esse direcionamento para guiar a sua empresa rumo ao crescimento. Por isso que você precisa ser o seu próprio líder. Você precisa. Nossa. Você tocou, não foi? Você precisa literalmente entender. Pera, é o que a gente falou na gravação passada. Falando de sessão de mentoria. Na gravação passada, no episódio passado, a gente falou que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, para que você não tenha simplesmente qualquer caminho, que você tenha o melhor caminho para sua empresa, você precisa ter a atitude de buscar esse caminho, de entender qual é esse caminho, de se organizar suas rotinas, organizar seus processos, organizar e tudo isso dentro do que você planejou como meta para sua empresa. Sabe? Não dá para um tópico assim aleatório, Kel, mas que tá dentro desse conteúdo, mas indicadores. Muitas vezes eu chego para algumas empreendedoras, algumas mentoradas no início da mentoria, eu faço, olha, a tua empresa tem algum indicador? O que é isso? Então, você não sabe nem para onde você vai, nem sabe medir para onde você quer ir. Claro, se você não sabe para onde você não vai saber como medir. Mas dá para ter outros indicadores que meçam o crescimento e desenvolvimento da sua empresa. Mas não tem. Aquilo que você falou, quanto foi que você faturou? Quanto em cada mês? Teve algum mês que deu mais boom? Tudo isso se encaixa aqui, gente. Tudo isso se encaixa em você conseguir, através de clareza e direcionamento, que você mesma tem que ir atrás e tem que procurar para desenvolver a sua empresa. Exatamente. O que eu ia falar tem a ver com isso, quando você falou sobre saber de tudo. Tem gente que confunde isso também. Acha que porque você agora é um líder, você tem que saber de tudo. E não é, gente. O líder, ele é aquela pessoa que toma a decisão, de fato. Né? E tá aí a grande responsabilidade do líder. É porque quem toma a decisão é ele. Vai ser a melhor decisão. E nem sempre vai ser a melhor decisão. Porque ele não sabe de tudo. Exatamente, isso é um peso, né? Uma responsabilidade da liderança. Mas um líder, ele não precisa ser a pessoa, ele não vai ser a pessoa que sabe de tudo. Se você acha que porque você é líder, você tem que parecer saber de tudo para ser respeitado, pode ter certeza que você está sendo líder errado. Porque um bom líder é aquele que sabe que não sabe de tudo. Poxa, eu não sei de tudo. Deixa eu ouvir as pessoas. Deixa eu ouvir meu cliente. E que está constantemente buscando essa evolução. Isso. Não é que você vai ficar esperando validação de todo mundo para tomar suas decisões, ou conselho de todo mundo para saber o que tem que fazer. Não é isso. Mas é que você tem essa compreensão de que, ok, eu tenho a liderança, eu tenho a direção desse negócio aqui. Quem toma a decisão sou eu. Mas eu posso ouvir as pessoas, porque eu não sei de tudo. As pessoas têm o quê? Bagagens de experiência diferentes, visões diferentes, ideias diferentes, soluções diferentes para apontar. Deixa eu ouvir meu cliente. Será que realmente meu atendimento está tão 100% assim como eu acho? Para mim tá. Será que o meu cliente tá? Vou ouvir o meu cliente. Por quê? Porque eu não sei de tudo. Deixa eu ouvir meu colaborador, porque quem está lidando diretamente com o meu cliente é ele.
Será que a visão que eu estou tendo é a mesma que ele tem? Será que o nível de dificuldade que eu estou enxergando em determinado processo é o mesmo que ele enxerga? Não necessariamente, porque quem está na ponta é ele. E isso vai das coisas mais básicas. Tu estava falando aí, me veio um exemplo bem besta, bem tosco, mas que eu acho que é muito importante, que vai clarear essa ideia para algumas pessoas. Agora há pouco, antes de a gente entrar na gravação desse episódio, recentemente eu fiz uma sessão de fotos e aí a gente está fazendo algumas mudanças do meu reposicionamento. E eu tinha 3 fotos, eu mandei para Kel e mostrei ao meu marido, que são ambas pessoas que conhecem muito o meu negócio e possuem bagagens completamente diferentes. Olha, tem aqui uma lista de 7 fotos. Aí eles olharam algumas, escolheram algumas. Dessas aqui, quais é que são interessantes? E aí eu disse, eu gosto mais dessa. Aí Kel veio e disse, não, mas ó, essa daqui passa tal e tal coisa. Aí Guilherme veio e disse, não, mas olha, essa daqui também passa tal coisa. E foram coisas que eu não tinha percebido. Então, veja, é uma besteira. É uma besteira no final das contas. Mas essa visão de mundo dessas outras pessoas trouxe uma nova perspectiva. Então, se nessa besteira, nessa coisa pequena, isso já aconteceu, agora para e pensa no teu negócio como um todo. Como vai impactar você ouvir a outra pessoa, ouvir o fornecedor para saber se o teu processo de compra com ele está alinhado, está organizado, está endireitado, se está sendo bom para ambos os lados, porque o seu fornecedor é um stakeholder do seu negócio. É uma pessoa que no dia que ele lhe virar as costas, se um dele lhe virar, pode gerar algum tipo de prejuízo no seu negócio. E essa questão de não saber ouvir as pessoas pode ser ruim justamente na hora, por exemplo, de você contratar alguém, de você delegar as atividades. Porque se você acha que sabe de tudo, que da forma como você faz é a melhor maneira, e só você sabe fazer, você não consegue soltar as coisas na mão de outras pessoas. Você não consegue confiar em outras pessoas. Você não consegue delegar. Isso é muito ruim. Ou então, Kel, como às vezes a pessoa até sabe, como líder, que tem essa trava de delegar. E aí faz o oposto, que é delargar. Solta. Chega lá e solta no colar bomba e não faz nada. Diz, eu já expliquei. Sabe? Delegar é diferente de delargar. Delargar. Oi. O funcionário novo chega para trabalhar, aqui é onde você vai ficar, que são seus colegas, ali tem um banheiro, ali tem a copa, pronto, tchau, pode trabalhar. Bom dia. O cara vai ficar assim, ó. Perdidíssimo. Perdidíssimo. E aí não tem um bom rendimento. Não tem um bom rendimento porque não é um bom profissional. Não, cara, você não fez nada. Você não orientou, você não guiou, você não foi o líder da fucking pessoa. Não acompanhou aquela pessoa e depois fica cobrando resultado. Não, porque eu já falei 1, 2 vezes, fale 30, meu amigo. Porque você vai falar 30 vezes de desenvolvimento de pessoas, é isso. Mais um exemplo que eu vou trazer da maternidade. Eu não sou mãe, eu sou madrasta, sou tia, então eu tenho, assim, 45% de lugar de fala, tá? Sabe uma coisa muito importante que a gente aprende quando lida com o desenvolvimento de crianças, de adolescentes, de outras pessoinhas, é de você entender e aceitar a forma da pessoa fazer aquela determinada coisa. Nossa, isso é tão difícil, gente. Isso é difícil. Quem é mãe, quem é pai, sabe. Porque sei lá, tem uma criança em casa, né? Então, o que a gente ensina para as crianças? Pelo menos aqui as mamães nordestinas, elas fazem assim. Vai ensinar o filho, a filha a ter autonomia. Ou seja, meu filho, é assim que se arruma uma cama. Né? Você levanta e arruma sua cama todo dia.
Aí você ensina a criança ali a dobrar direitinho o lençol. Vem cá, eu lembro que mãe ensinava pra gente assim, né? Pega aqui a pontinha com a pontinha, junta. Aí pega aqui, junta, né? Aí faz aquele passo a passo. Aí ensinou. Repetiu algumas vezes, ensinou pro filho. Aí da próxima vez que ele vai fazer sozinho, aí ele vem todo orgulhoso lhe mostrar. Olha, mãe, eu dobrei meu lençol. Quando você chega, tá o lençol lá, metade certo, metade troncho. O que é que você faz num momento como esse? Ah, mas não tá perfeito. Não, não tá perfeito. Mas dentro do que ele é capaz de fazer naquele momento, é o melhor que ele pode entregar. Qual é o seu papel como pessoa que está desenvolvendo aquela outra pessoa? Né? É parabenizar o esforço daquela pessoa em fazer o certo, é reconhecer, né? Reconhecer o esforço daquela pessoa e fazer os ajustes. Ai, que legal, que bom que você fez, parabéns. Ó, na próxima, você pode melhorar isso aqui. E aí, se necessário, você reforça o treinamento com aquela pessoa, sabe? Então, isso é muito parecido com o que você tem que fazer com equipes dentro do seu negócio. Você precisa, lembra que a gente falou de repetição, né, na comunicação? Nesse momento também, você precisa ser repetitivo, ter a paciência de ensinar uma, duas, três, quatro vezes. Claro, né? Tem a curva de aprendizado, tem gente que, se você vê que realmente assim, a pessoa não está conseguindo, existe algum outro fator ali que você tem que observar, mas dentro de um contexto geral, você tem que ter essa paciência de repetir o procedimento, de ensinar, de treinar, de retreinar, de treinar periodicamente, porque os procedimentos vão se perdendo, é natural, você tem que estar reforçando o tempo todo. Então, assim, dá trabalho ser líder. Não é só mandar para os outros obedecerem. Eu acho que um ponto também que vale a gente falar é sobre a comunicação. Às vezes, nesse processo de liderança, a comunicação ela não é tão clara e assertiva. Então, olha para a tua comunicação. Como é que essa comunicação está sendo? Como é que você está passando essa informação? Às vezes foi o que ela falou. Se você ensinou 2, 3, 4 vezes a pessoa não entendeu, olha. Eu estou ensinando de forma didática o suficiente para esta pessoa, e isso vai mudar para cada pessoa. Eu tenho dislexia. O jeito que você vai ensinar as coisas para mim não é a mesma forma como você vai ensinar as coisas para Kel. Não é a mesma forma que eu vou ensinar as coisas para Guilherme. O jeito que eu vou ensinar as coisas para os meus filhos, no dia que eu tiver filhos, vai ser diferente da forma como Guilherme vai ensinar. Porque eu vejo o mundo pela ótica de uma pessoa disléxica, de uma pessoa neurodivergente, diferente dele. Então, é justamente você entender o seu limite e a sua capacidade e a da pessoa, e fazer esse encontro através de uma comunicação clara e assertiva. E é aqui que muita gente se perde, porque muita gente só sabe ensinar de uma forma, de um jeito. E aí, quando você tem que ensinar de formas diferentes, aí já fica estressado, já fica cansado e deixa de ser líder e passa a ser chefe. Exatamente. E isso é complicadíssimo. Passei por uma situação agora há pouco, que eu sabe, recentemente, em que eu estava muito puta da vida. Muito. Mas aí eu parei, respirei, não respondi a situação no momento, deixei a situação ir passando, pedi ajuda. Então, você também, como líder, precisa reconhecer o momento de pedir ajuda. Olha, eu nesse momento não tenho a capacidade de fazer isso dessa forma. A quem eu posso pedir ajuda para conseguir chegar nisso? Pedir ajuda, mantive a calma, fui lá, desenhei o que eu queria, o que é que eu estava querendo falar, e aí fiz a transmissão. Eu preciso ver o que é que vai vir nessa transmissão. Se ainda não vier algo viável, entra o outro ponto de saber os limites. Esse é uma coisa que eu acho interessante também, que é sobre ser líder. É você entender também os limites de desenvolvimento e compreensão daquela outra pessoa. Não significa que ela vai para sempre ficar dentro daquele limite. Ela provavelmente com a vida vai expandir isso.
Mas existem limites. Às vezes o que você está pedindo é além do limite de capacidade daquele seu liderado. Sim, e aí sim, você vai isso. ter que entender. E aí você vai ter que entender se isso é uma coisa que vai continuar. Eu danei a mãozona aqui no microfone, se fez barulho, perdão. E aí você vai entender se realmente vale a pena continuar com esse liderado para desenvolver dentro da sua empresa, conhecendo os limites dele, e tá tudo bem. Eu acho massa quem reconhece, não, essa pessoa só vai até aqui, mas eu quero manter ela aqui, porque eu sei que no futuro ela vai ser muito maior. Ou se você vai, let it go. Let it go. Sim, é por isso que dentro da gestão de pessoas a gente estuda ali o perfil comportamental, né, de quem a gente vai contratar. A gente investiga quais são as habilidades, as competências daquela pessoa, o que é que pode se desenvolver, e o que é uma limitação dela, né? Por isso que você traça perfis para diferentes funções, diferentes atividades, diferentes cargos, porque nem todo mundo vai se encaixar naquela atividade. Se eu tenho uma pessoa que ela é mais introspectiva, que ela é muito analítica, que ela é muito metódica, como é que eu jogo essa pessoa para cuidar da comunicação da minha empresa? Não. Eu tenho que colocar essa pessoa para cuidar dos meus relatórios de vendas, porque ela vai me entregar relatórios impecáveis. Porque está mais alinhado com o perfil comportamental dela e com as habilidades que ela tem. Como é que eu pego uma pessoa que é extremamente comunicativa, extrovertida, enérgica, sabe, agitada, ligada no 220, e eu boto essa pessoa sentada atrás da mesa, na frente do computador, para a única atividade que ela vai fazer é ligada a planilhas, a números, ela não entra em contato com gente. Essa pessoa vai definhar e não vai me entregar o melhor do potencial dela porque ela está no lugar errado. Então, como líder, é muito importante a gente conseguir ter esse olhar para as pessoas também. E eu acho que isso faz parte do que a gente colocou aqui para concluir esse papo, que é como desenvolver essa liderança enquanto empreendedora. A gente já começou falando sobre começar por nós, né? Sim. Isso, era isso que, já que tu entrou nesse ponto, eu ia fazer um parênteses que era trazer para a realidade, que é uma coisa que a gente sempre tenta fazer. Dentro dos limites das capacidades, que era o que a gente estava falando. Eu sou uma pessoa extremamente visual. Eu sou extremamente visual. Tanto que quando eu vou desenvolver sessão das mentorias, eu desenvolvo no Canva e não no Docs e não numa página branca do Notion. Porque se eu for desenvolver aí, eu vou desenvolver, eu vou perder muito tempo. E aí entra a questão do se autoliderar, Kel. Se você entende isso em você, você também vai trabalhar para entender isso no outro. Eu preciso, mesmo que tenha ali o texto rabiscado, mas eu preciso do desenho. Para mim, funciona o desenho. Muito vindo da dislexia, então eu preciso entender minha dislexia antes. Mas é isso. Se você está fazendo, se você sabe que você faz uma coisa melhor de um jeito X, por que você vai fazer de um jeito Y? Eu tentei, teve uma época, não, mas é porque o certo é fazer primeiro no Docs ou no Notion e depois, com o texto todo pronto, é que eu passo para o Canva. E eu passei uma semana bloqueada numa sessão que, quando eu fui direto para o Canva, eu fiz em 2 dias. Então, eu acho que isso aí, a gente trazendo a aplicação para a realidade de aonde colocar, isso também parte de você. Sim, de você fazer as coisas, executar suas atividades da maneira que funciona melhor para você, que nem sempre vai ser a maneira que funciona melhor para o outro, né? Por isso que a gente erra tanto quando a gente tenta fazer as coisas do jeito que o outro faz e não para observar como é a minha melhor forma de fazer. Para você é ir direto para o Canva, para mim é ir primeiro para um Docs. Então, assim, né? Se eu for tentar fazer da forma que é melhor para você, vai dar tudo errado para mim. Se você for tentar fazer da forma porque... porque a Kerlane disse que assim funciona super rápido. Mas para ela, para você não. Então, essa percepção, que é a percepção em relação às pessoas, tanto em relação a nós, quanto em relação aos outros. Exatamente. Que é o primeiro ponto, né, de como desenvolver a liderança, que é a autoliderança. Começa por você. Exato. Aí a gente acabou passando já nisso, que é a questão da comunicação clara e assertiva, seja com quem for, com clientes, fornecedores, colaboradores, a forma como você vai se comunicar impacta diretamente no sucesso do teu negócio.
A gente também já passou por esse ponto, mas o saber delegar e delargar, não saiba delargar, saiba delegar as coisas, mesmo antes de ter equipe. Provavelmente, até porque provavelmente, Kel, você vai começar com delegando para um prestador de serviço uma coisa pequena. E até para esse prestador de serviço, isso é uma coisa que eu acho interessante. Muita gente para e fala assim: ai, não, ele sabe o que é que ele está fazendo. E joga. E joga. Não, você detalha, você coloca a sua marca naquilo, é o seu negócio. Então, tome de conta, né? Não faça tudo sozinha, não se sobrecarregue. No momento que você puder, delegue, mas delegue orientando, mesmo que para um prestador de serviço e não um funcionário contratado, um colaborador contratado. E é necessária muita inteligência emocional na liderança, porque você vai se frustrar, você vai se chatear, você vai ter imprevistos e vai precisar saber lidar com eles. E é isso. Com tudo isso, você vai precisar saber lidar. E ter essa inteligência. Essa questão da inteligência emocional é uma questão que muita gente fica se perguntando, tá, onde é que eu aprendo, onde é que eu compro, como é que eu consigo? E na verdade é justamente como que você falou, dentro desses desafios, dentro dos perrengues do dia a dia, dentro dos momentos que você quase pira, é que você trabalha sua inteligência emocional, não é num livro que você vai ler, não é ouvindo uma pessoa falar. Às vezes você aprende uma coisa ou outra, mas na hora que você é testado é que você desenvolve a sua inteligência emocional. Não é uma coisa fácil. Para mim, por exemplo, não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, nunca foi uma coisa fácil. Hoje eu sou uma mulher de 35 anos e eu com certeza consigo trabalhar melhor minha inteligência emocional do que lá atrás, quando eu comecei a minha vida adulta, né, em faculdade, em trabalho. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente e parte disso foi ter aprendido a trabalhar minha inteligência emocional, que sempre foi uma coisa muito difícil para mim. Mas é uma coisa necessária para a gente, não só na liderança dos nossos negócios, do nosso trabalho, mas na vida, né? Para tudo que a gente vai fazer. Exatamente. Eu sei dizer, tá com o microfone fechado. Eu comecei a falar, eu vi que estava fechado. É o seguinte, eu acho que a gente concluiu esse tópico. O que é que tu acha, Kel? Se deixar, a gente ia falar mais, né? Mas assim, vai bater uma hora já. Vamos entrar na nossa querida, maravilhosa história de pira. Quer que eu faça a vinheta, Kel? Histórias de pira. Kel vai ler lá do lado de lá essa história de hoje e simbora. Dia que eu dei aula, terapia, e fui culpada por não ensinar gramática de verdade. Jesus. Montei a aula perfeita. Tema envolvente, vídeo divertido, vocabulário novo, exercícios com verbos modais. Na hora H, na hora do vamos ver, o aluno diz: hoje só queria conversar, teacher. Pode ser? Pode. Adaptei tudo em tempo real. Fui fluente em paciência. A meta é essa. Ser fluente em paciência. Adorei. Conversamos sobre o cachorro, o fim de semana, o filme que ele viu. No final ele solta: acho que não aprendi muito hoje, né? Faltou gramática. A vontade era de responder com where. Peraí, quer que eu leia? Where you when I wrote the lesson plan. Metilho Joel Santana aqui agora. Where you when I wrote the lesson plan. Onde é que você estava quando eu li o plano? É que não ficou tão ruim, né? Não, é que eu não li tão ruim, não. Basicamente, tipo, onde é que cacete você estava quando eu li esta merda deste plano de aula que você pediu para descartar?
Onde? Exatamente. Me conta. Where? Elas estão Lucy Crazy hoje. Mas sorri e indiquei um exercício extra. Aquele sorriso, né? Pena, só que não. Lição do dia. Ensinar inglês é fácil. Difícil é ser professora, psicóloga, roteirista e ainda sair culpada. É Amei, babado. cara. É babado. Mano, isso acontece em mentoria também, tá? Kel tá bem cientinho disso. Isso acontece também. Abafa. Bora guardar para o episódio sem assunto. Meu Deus, eu tô com medo desse episódio. Sério. É o próximo. Pois muito que bem, senhoras amadas amouras, chegamos no final deste episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que de alguma forma a gente tenha conseguido explicar um pouco mais desse conceito de liderança, que às vezes ele é pouco falado e pouco desenvolvido, não é mesmo? É um prazer enorme sempre estar aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. O meu é Rayane Esther, Rayane com Y, 2 N's, Esther, S-T-H-E. Kerlane Real, porque ela é uma princesa, uma rainha. Rainha. E o do Pod Inspira, que é @podinspira. A gente também tem esse episódio no YouTube, no Spotify, no Deezer. Então é só caçar. Estamos no TikTok também, que você encontra. Ficamos por aqui e até a semana que vem. Tchau!